bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pai Nosso, uma oração ao Pai de todos os seres. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Milton Menezes, sou médico, teólogo, educador e, mesmo sendo cristão, venho caminhando na busca de um pluralismo religioso vivenciado e partilhado, saindo dos estudos, das teorias, das academias e partindo para uma vivência interfé, trabalhando nos aspectos que possibilitem o nosso contínuo crescimento espiritual, independente da opção religiosa que nós assumamos seguir. Dessa forma, a minha espiritualidade, a que eu acolho, a que eu defendo, deve ser capaz de aproximar e unir as pessoas com amorosidade fraterna, partilha desinteressada, paz e harmonia entre os seres, sem qualquer tipo de discriminação, muito menos de exclusão. E é nesse caminhar que decidi aprofundar os meus estudos sobre o Pai Nosso, a oração do Senhor, e partilhar essas minhas reflexões a respeito desta oração, destacando o seu verdadeiro direcionamento ao Pai de todos os seres, quando orada de forma vivenciada, deixando de ser assim uma oração apenas dos cristãos, seguindo para uma abrangência universal. Ela passa a ser, na verdade, uma oração para todos aqueles que desejarem. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu lembro a vocês que, se gostarem desta reflexão, deem seu like e se inscrevam no meu canal para assistir os próximos vídeos acompanhando-me nessa caminhada. Deixem também seus comentários, suas observações, que serão muito bem acolhidas e respondidas o mais rapidamente possível. Muito bem. Nós vimos no primeiro vídeo desta série que a oração do Senhor está dividida em 7 partes. Vocês podem observar as 7 partes na oração. E que no seu conjunto dá uma composição harmônica e completa a essa oração, possibilitando assim a nossa íntima relação com o Altíssimo, com o Pai Nosso, com o Pai de todos. No nosso segundo encontro, vimos que a oração do Senhor inicia-se com a nossa aclamação ao Altíssimo, chamando-o de Pai Nosso, assumindo assim a nossa condição filial e a relação fraterna entre todos os seres. Já no terceiro encontro, depois de aclamarmos o Pai Nosso, santificamos o seu nome, reconhecendo-o como o centro da nossa vida, assumindo a nossa limitação humana que se associa à importância e à necessidade que temos da essência divina em nosso cotidiano, cuja a centelha ela já habita em todos nós. Basta a identificarmos e permitirmos que ela assuma a condução do nosso caminhar. Nós destacamos também em todos os encontros anteriores desta série que a oração do Senhor, assim como todas as outras orações, ela não é apenas um texto a ser repetido, ela não tem palavras que devem ser memorizadas e ditas de forma não reflexiva, mas ela é, sim, uma forma de vida que deve ser assumida e aplicada no dia a dia. Lembramos que as atitudes cotidianas são a verdadeira e mais poderosa oração, mesmo quando não damos conta de que estamos orando. Hoje, em nosso quarto encontro desta série,
abordaremos a terceira parte da oração, onde, após clamarmos pelo Pai dos céus, pelo Pai de todos, e santificarmos o seu nome, rogamos pela vinda do seu reino. Mas que reino é esse que estamos pedindo ao Pai para que venha até nós por meio dessa oração? Estaria esse reino aqui em nossos dias com a possibilidade de ser acessado por qualquer pessoa? Ou ele ainda virá no porvir, com toda a pompa, com toda a glória, em outros tempos, em outros locais, somente para algumas pessoas escolhidas ou aquelas especialmente preparadas para ele? Estaria este reino em nosso exterior? Ou podemos encontrá-lo dentro de cada um de nós? Seria ele, então, uma força que nos empoderaria para o enfrentamento diário dos problemas que vivenciamos na nossa vida? Afinal, que reino é esse? Como e quando poderemos fazer parte dele? Sem dúvida alguma, minhas amadas, meus amados, o reino de Deus é um dos conceitos mais intrigantes da teologia cristã. E certamente podemos trabalhar de forma similar, com reflexões semelhantes em diversas tradições religiosas não cristãs. É inquestionável que o foco principal da mensagem de Jesus é, de fato, a proclamação do reino de Deus. E não foi por acaso que ele mesmo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Ora, nessa passagem ele se referia ao que for apresentado em versículos anteriores, em relação à preocupação das pessoas com o que comer, o que beber, o que vestir, ou seja, uma referência à rotina do viver cotidiano das pessoas. Lembra ainda que os tesouros deste mundo acabam se perdendo com o tempo e, metaforicamente, refere-se à ferrugem e ao corroer das traças, assim como ao furto e ao roubo dos ladrões. Destaca, com isso, a temporalidade de tudo que temos aqui nesta vida, aqui neste mundo, e mesmo assim tanto valor damos sem nos atentarmos de que ela tem a sua finitude, de que tudo isso é temporal, de que nada disso permanece de forma perene. Em diversas passagens bíblicas encontramos esclarecimentos, mesmo que metaforicamente, sobre o reino de Deus, sendo sempre comparado a um tesouro de grande valia e com a capacidade de crescer e oferecer abrigo, desde que estejamos atentos à sua presença, ao seu cultivo permanente, desejando do fundo do nosso coração dele participar. Na época de Jesus histórico, a tradição judaica destacava a importância de se aguardar o libertador, o salvador, o rei sucessor e descendente de Davi, que os libertaria do poderio dos povos opressores. Haveria então a instalação do grande e poderoso reino de Israel, reino de Deus, reino de Javé, superior a qualquer força terrena, pois seria conduzido pelo grande emissário de Deus ou por ele próprio. Imaginem só a dificuldade deste povo aguardando há séculos a grande libertação e a instalação do glorioso reino de Deus na terra, com toda a pompa e todo o poder, em ouvir que um simples nazareno, filho de um carpinteiro, apregoando a paz, o amor, a humildade, a partilha e o perdão, e que seria ele o esperado Salvador, o Messias, cujo reino, inclusive, em diversas partes, em diversos momentos, ele destacou que estava além de tudo e, ao mesmo tempo,
no meio de todos nós. Porém, o reino apontado por Jesus nada tem de guerreiro, absolutamente nenhuma característica tem de um reino bélico, ou sequer disposto a qualquer tipo de enfrentamento físico, seja ele armado ou não. Ele destaca, então, que o reino ao qual se refere, mesmo sendo infinito e eterno, caracteriza-se pela similitude com a pureza das crianças, pleno de humildade, de justiça e solidariedade com os sofredores e excluídos, com aparente pequenez e, ao mesmo tempo, nenhuma vaidade, apesar do grande poderio que ele tem. Apesar de tudo isso, ele apresenta uma infinita força essencial e uma enorme capacidade de disseminação, mesmo sendo absolutamente pacífico. Caracteriza-se também pela absoluta inclusão e capacidade de acolhimento das pessoas, pela universalidade de sua abrangência, obviamente que dependendo apenas da opção de cada um em participar nele. Estimula o desapego às coisas materiais, pela clareza de que tudo neste mundo é passageiro e ilusório. Jesus destaca ainda o valor e a preciosidade deste reino e a necessidade de se nascer de novo para nele acessar, ou seja, morrer para as coisas temporais e reviver, renascer para as coisas atemporais. Vejam que evidencia-se, então, um reino que nada tem de glorioso segundo o olhar humano. Nenhuma pompa, nenhuma riqueza segundo a lógica deste mundo. Mas apresenta, sim, de forma evidente, a vivência do amor fraterno, da partilha sem intencionalidade, da justiça, harmonia e paz entre os seres. Ao vivermos dessa forma, da forma que se apresenta este reino de Deus no nosso cotidiano, participamos do desejado e solicitado reino de Deus, aquele que nós pedimos, aquele que nós clamamos na oração do Senhor. Ele não possui uma área geográfica estabelecida, um tempo definido. Ele é eterno, ele é sempre presente. E edifica-se de acordo com as nossas atitudes. Vejam que até mesmo o Evangelho apócrifo de São Tomé, encontrado há algumas décadas e não considerado como canônico, repleto de reflexões ligadas aos estudos gnósticos, podemos evidenciar algumas passagens sobre o reino de Deus, tais como essa. Seus discípulos disseram a ele: quando virá o reino de Deus, disse então Jesus, ele não virá só por esperá-lo. Não dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Definitivamente, minhas amadas, meus amados, o que mais fica evidente em todas as referências é que o reino de Deus não é um lugar fora de nós. Tampouco está em um tempo distante. Ele está latente em cada um, em cada ser, na essência divina existente em cada criatura. Vai-se necessário apenas que permitamos sua expansão por meio de nossas opções, nossas ações, e a partir daí possa ser universalmente disseminado. Só que, apesar de existente em cada um de nós, muitos não o reconhecem. Não permitem que ele tome força, impedindo que os sinais da sua presença se aflorem, evidenciando-se no caminho cotidiano.
O próprio Jesus respondeu aos fariseus sobre essa questão. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de nós. Em algumas traduções, inclusive, pode ser encontrada já está dentro de vós. Por tudo que a gente colocou até agora, por tudo exposto, o reino de Deus que estamos pedindo na oração do Senhor, na oração do Pai Nosso, não é um lugar distante de nós, quer seja no espaço, muito menos no tempo. Ele é, na verdade, a presença viva dos sinais decorrentes do nosso encontro com a divindade que em nós habita. Pedimos então, na oração, ao rogarmos pelo reino do Pai, a capacidade de encontrarmos Deus em nós. Como muitos dizem, o encontro do verdadeiro eu, este eu com letra maiúscula. Vejam, minhas amigas, meus amigos, se abordarmos diversas outras tradições religiosas, como temos feito pela nossa prática, pela nossa opção plural, certamente encontraremos a busca por um reino similar, pois quase todas apontam para a importância do contínuo aperfeiçoamento espiritual. Com a prática da humildade, da compaixão, da amorosidade, da pureza, do desapego das coisas materiais e da partilha desinteressada. Os que defendem a relação dualista com o ser superior, essa relação entre nós e o Criador, por meio de práticas devocionais, realizam uma genuína procura pelo Deus pleno de amor e de seu reino nas ações do dia a dia. Por exemplo, podemos trazer as palavras da grande líder humanitarista indiana Mata Amritanandamai, mais conhecida como Ama. E ela diz: quando contemplamos tudo como Deus, mantemos uma atitude devocional. Toda a nossa vida se converte em um ato de adoração. E acrescenta ainda: a devoção é a oração, são os meios pelos quais despertamos a divindade dentro de nós. Outro exemplo a ser destacado é do grande mestre Paramahansa Yogananda, que disse em seu livro A Yoga de Jesus: o reino de Deus não está separado do reino da matéria, mas está tanto dentro dele, permeando-o sutilmente com sua origem e sustentáculo, quanto além dele, existindo nas infinitas mansões do Pai para além do circunscrito cosmos físico. Refere-se ao que já destacamos anteriormente em encontros outros, como sendo a visão transcendente e imanente de Deus. Ou seja, a presença além de tudo, mas ao mesmo tempo dentro de cada um de nós, dentro de cada criatura. Mesmo as tradições que não desenvolvem práticas devocionais dualistas a um Deus para além de nosso ser e não reconhecem a sua presença entre nós, como o budismo, por exemplo, trazem no cerne de sua filosofia e na sua prática o desenvolvimento permanente dos seres, na busca de sua iluminação, e, por conseguinte, o aperfeiçoamento do que chamam de paramitas, que são perfeições em sânscrito, que seria, segundo o monge tibetano Taeshitsu Rinpoche, a generosidade, que envolve o doar desinteressado e o proteger as pessoas necessitadas, o que nos leva ao exercício, em última instância, do desapego e da compaixão.
A moralidade ou disciplina, que não está ligada aos aspectos morais dualistas ocidentais, do certo ou do errado, mas sim ao fazer o que for benéfico para todos os seres. A paciência ou tolerância, que envolve o não acolhimento do mal que atinge, mas aqueles provocados por insultos e agressões, como também os males físicos, utilizando-os, todos eles, para o próprio crescimento, para algo positivo. A diligência ou perseverança, que está ligada à determinação, especialmente ao fazer sempre, em todos os momentos, o bem a todos os seres. A meditação, vista por alguns como concentração ou contemplação, ou seja, permitir que a sua mente esteja em repouso na paz da natureza do estado primordial, sendo capaz de manter a calma e a paz onde quer que esteja, o que quer que aconteça à sua volta, possibilitando o focar para compreender e transformar as coisas. E finalizando, a sabedoria, que está relacionada a tudo, uma forma de perceber o Todo-Poderoso em todas as pessoas, perceber o bem, perceber aquilo que, na verdade, nos mobiliza em direção à autorrealização, em direção ao que chamamos de santidade e ao que eles chamam de iluminação. Finalizando, quando pedimos a vinda do reino de Deus, rogamos a efetiva condução de nossa vida pelo divino que habita em nós, com vistas a fazermos de nós mesmos o próprio reino de Deus e levarmos esse reino por todos os cantos do mundo. Mas será que pedimos tal reino para solucionar problemas pontuais que estamos enfrentando neste mundo? Ou desejamos, de fato, para evoluirmos e crescermos espiritualmente e, por consequência, atuarmos de forma mais positiva no mundo? Rogamos a vinda do reino de Deus para dele compartilharmos ou para que ele traga soluções às nossas dúvidas, às nossas angústias, às nossas dificuldades? Minhas amadas, meus amados, com clareza e consciência, qual reino de fato desejamos ao orarmos a oração do Pai Nosso? Eu convido a todas e todos vocês a refletirmos sobre a relação que existe entre nossas palavras e nossas atitudes cotidianas, especialmente no que se refere à oração do Senhor. Durante a oração, nossas palavras são vazias ou apenas momentaneamente sentidas, levando-nos a ser meros repetidores de formas orantes que aprendemos? Existe coerência entre o que falamos na oração e a forma que vivemos? Lembremos-nos sempre de avançar além das palavras, da verbalização da oração, para que busquemos sempre viver a essência de suas palavras, a essência do seu teor, transformando o que oramos em realidade cotidiana. Antes de encerrarmos, peço a vocês, mais uma vez, para não se esquecerem de se inscreverem no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo, para seguirem os próximos vídeos e nos acompanharem nessa caminhada ecumênica universal. Caso tenham gostado desta reflexão, deem o seu like e compartilhem com seus conhecidos, suas conhecidas, e se desejarem, deixem seus comentários e questionamentos que eu os responderei o mais rapidamente possível. Fiquem na paz e até o nosso próximo vídeo.